Oi, pessoal, como vocês estão? Olha, eu tô gostando de ver, o pessoal tá mandando dúvida para mim no WhatsApp, tá resolvendo os exercícios e está sendo bem legal que eu tô conseguindo ver o ponto que vocês estão tendo mais dificuldade. Conforme eu tinha combinado com vocês, hoje a aula é só de resolução de exercícios, tá bom? Eu fiz questão de fazer no caderno porque eu quero que vocês se imaginem vocês realizando esse exercício em casa, vocês tendo dúvida, falando comigo, ou vocês já conseguindo fazer de primeira, enfim. O que interessa é vocês tentarem e a gente vai conseguir junto, tá bom? É isso, gente. Vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que eu vou ensinar vocês a fazerem é equacionar a fórmula, tá bom? Como que é isso, equacionar a fórmula? É eu conseguir trocar as coisas de lugar na fórmula para eu conseguir descobrir a informação que eu preciso, a minha incógnita, sem fazer com que a fórmula fique errada. Para isso, gente, eu tenho que voltar lá em equação de primeiro grau. Lá em equação de primeiro grau, gente, eu tinha, por exemplo, 3x igual a 15. O que eu tinha que fazer com isso? Eu tinha que colocar o x aqui embaixo, certo? 3x, aqui a gente não coloca, mas significa que tem o quê? Tem uma multiplicação, certo? Quando eu tenho uma letra e um número um do lado do outro sem nenhum sinalzinho, significa que eu estou multiplicando um pelo outro, ou seja, eu tenho o x 3 vezes. Então, 3 vezes o x, tá? Igual a 15. Então, eu sei que cada x vale 15, tá? O que eu faço para eu conseguir saber o resultado de x? Esse 3 aqui, ele estava multiplicando. E a equação de primeiro grau, gente, ela é como se ela fosse uma balança daquelas de antigamente. Vou fazer um desenho aqui, eu sou péssima para desenho, vocês sabem disso, né? Então, imagina aí a nossa balancinha, tá? Com o nosso pratinho aqui. Na nossa balancinha com o nosso pratinho, gente, se eu tenho, sei lá, 2 laranjas desse lado, 2 laranjas do outro, para eu trocar as coisas de lado, se eu tirar daqui e não colocar nada aqui, não vai desequilibrar a minha balança? Ou se eu tirar daqui e colocar para cá, não vai desequilibrar a minha balança? Então, eu tenho que entender que o igual é o eixo da minha balança. Toda vez que eu tirar alguma coisa desse lado e passar para o outro, eu tenho que tirar alguma coisa daqui e trazer para cá, ou inverter a operação matemática para que ela não fique desequilibrada. Então, gente, imagina a minha balancinha aqui. Para eu tirar esse 3 daqui e passar ele para cá, eu preciso inverter a minha operação matemática. Ah, não é só trocar o sinal. Não, não é trocar o sinal. É inverter a operação matemática. Então, se aqui está multiplicando, qual que é a operação inversa da multiplicação? A operação inversa da multiplicação é o quê? A divisão. Então, se aqui está multiplicando, eu passo para o outro lado fazendo o quê? Uma divisão. Ah, professora, mas isso é uma fração. Sim, a fração nada mais é do que uma conta de dividir, tá? Então, meu resultado final seria x é igual a 15 na tabuada do 3, 5. Certo, pessoal? Por que eu estou voltando em equação do primeiro grau para eu poder falar de fórmula de física? Porque em física, gente, a gente precisa entender que essa fórmula que a gente vai usar, da velocidade média, ela é como se fosse uma equação. Para eu trocar qualquer coisa de lugar, eu não posso desequilibrar a minha balança. Troquei de lugar, eu tenho que inverter a minha operação matemática, tá? Então, vamos lá. A fórmula da velocidade média é igual delta S sobre delta T, certo? Preciso decorar todas as fórmulas de tempo de delta S? Não, não preciso. Eu só preciso saber mexer isso aqui de lugar. Como? Vamos lá. Se eu quero saber velocidade média, a minha fórmula já está pronta, tá?
Mas e se eu quero saber o tempo? E se a minha incógnita for justamente o tempo? O tempo está onde aqui na minha fórmula, gente? Está aqui. Então, deixa eu ampliar. Eu escrevi minha fórmula maior aqui para ficar melhor para vocês verem, tá? Então, se a minha incógnita for o tempo, ou seja, o exercício me deu a velocidade média, me deu a distância percorrida, mas ele pergunta o meu tempo. Então, minha incógnita é o quê? É o meu ΔT, é o meu tempo, tá? O que eu preciso fazer? Preciso trocar as coisas de lugar para eu isolar aqui sozinho o tempo para eu conseguir achar o resultado dele, né? Lembra que eu falei que a equação de primeiro grau ela é como se fosse uma balança e essa fórmula nada mais é do que um finalzinho de equação de primeiro grau? E que eu posso trocar as coisas de lado desde que eu inverta a operação matemática ou desde que eu inverta duas coisas ao mesmo tempo? Então, para eu deixar o meu tempo aqui sozinho, gente, ele não está aqui dividindo, eu passo ele para lá multiplicando. A velocidade média, para eu tirar ela daqui para eu deixar ela para cá, eu vou passar ela fazendo o quê? Dividindo, porque aqui ela está multiplicando. Então, eu passo para cá, dividindo. Então, a minha fórmula de ΔT é só eu fazer o quê? Inverter as posições, tá? Então, ΔT é igual a ΔS sobre ΔT já foi para lá, agora eu vou pegar a velocidade média e trazer para cá. Velocidade média, tá? Mas, professora, e se o exercício, ao invés de perguntar o ΔT, ao invés de perguntar o tempo, ele perguntou a distância percorrida? Então, vamos lá para outra página. Então, se a minha incógnita for o ΔS, eu preciso fazer o quê? Isolar o ΔS de um lado. Só que o ΔS está lá em cima, né? A minha distância está aqui em cima. Como que eu faço para isolar? Só passar o ΔT para lá. Como? O ΔT não está aqui dividindo? Vou passar ele para o outro lado, fazendo o quê? Qual que é a operação inversa da divisão? A multiplicação. Então, vai ficar ΔT, multiplicação, porque aqui ele estava dividindo, passou para lá, multiplicando, vezes velocidade média é igual a ΔS. Certo, pessoal? Ah, professora, mas ele está sozinho, só que ele está do outro lado. Não tem problema, é uma balancinha. Na minha balancinha, eu posso inverter. Se eu pegar duas laranjas e trocar com as duas laranjas de lá, só inverter vai desequilibrar a minha balança? Não vai desequilibrar, então eu posso fazer isso. Então, eu vou lá na linha de baixo, ΔS é igual a ΔT vezes a velocidade média. Preciso fazer linha por linha isso? Não, não precisa, gente. Se você já tem um raciocínio, você já consegue só de olhar a fórmula, saber onde trocar quem com quem, sem que a fórmula fique errada, não precisa fazer linha por linha disso, tá? Eu tô ensinando tudo isso, gente, para vocês não precisarem ficar decorando três fórmulas. Que três fórmulas? ΔS é igual a ΔT sobre, vezes velocidade média. ΔT é igual a ΔS sobre velocidade média. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, que vocês têm aí na tela, para vocês não precisarem decorar essas três formulinhas aqui. Se vocês souberem equacionar a fórmula, gente, souberem trocar as coisas de lugar, vocês não precisam decorar, vocês decoram só uma, velocidade média é igual a distância sobre tempo, depois vocês só invertem as coisas de lugar que vocês vão conseguir resolver o exercício, tá? Então, vamos lá para o próximo exercício. Próximo não, né? Para o primeiro exercício, na verdade. Então, esse primeiro exercício, gente, tá assim. Primeira coisa que vocês vão fazer em matemática, em física, em química, qualquer exercício que envolva número, vocês vão ter que anotar as informações antes de começar o exercício. Depois que vocês pegam a prática, gente, aí vocês conseguem fazer sem precisar ficar fazendo quadrinho de anotação.
mas eu falo para vocês, eu garanto para vocês que se vocês fizerem o quadrinho de anotação, vocês não vão errar, tá? Então vamos lá. Um veículo trafega em uma rodovia com velocidade média de 80 km por hora. Pausa. Ele já te passou uma informação ali. Que informação que ele passou? Ele passou a informação que a velocidade média desse veículo é de 80 km por hora, certo? Continuando. Sabendo que a viagem teve uma duração de 1 hora e 30 minutos, 1,5 de hora. Então, teve uma duração, o que eu estou falando? Durou tanto tempo a viagem. Eu estou falando do meu tempo, do meu ΔT, né? Então, a viagem foi de 1 hora e 30 minutos. Eu já até coloquei no exercício para vocês, entre parênteses, 1 hora e 30 minutos nada mais é do que 1,5 de hora. Já fiz isso para facilitar a resolução do exercício. Continuando. Qual foi a distância percorrida pelo veículo? Qual é a pergunta? Qual é a incógnita? A minha incógnita é a distância, ou seja, o meu ΔS. Qual que é a fórmula da velocidade média mesmo? Velocidade média é igual ΔS sobre ΔT. Lembra disso? Lembra que eu posso deixar o ΔS sozinho aqui, passar o ΔT para lá e ficar com essa fórmula final aqui, ó. ΔS é igual velocidade média vezes ΔT. Então, se a minha incógnita é ΔS, é ele que tem que ficar isoladinho aqui. Então, eu tenho que trocar a fórmula que eu vou usar. Já equacionei para vocês anteriormente, então já vou usar ela direto aqui, tá? Vamos lá, então. ΔS é igual a velocidade média vezes o meu ΔT. ΔS é igual, qual é a minha velocidade média mesmo, gente? 80 km por hora. Pessoal, por que eu transformei isso aqui só em hora e tirei o minuto? Porque eu estou falando hora aqui, hora aqui. Eu não posso trabalhar com diferentes unidades no mesmo exercício. Eu tenho que transferir tudo para o mesmo tipo de unidade. Se eu vou falar de hora, eu não posso falar de hora aqui e hora e minuto aqui. Eu tenho que falar de tudo de hora, tá? Sempre que eu for resolver o exercício, eu tenho que transformar e deixar as unidades sempre compatíveis. Por isso que eu deixei aqui 1,5 de hora. Porque aqui, ó, na velocidade média, é 80 km por hora, não é por minuto, tá? Então, vamos lá. A minha velocidade média é o quê? Eu não vou colocar aqui, gente, as unidades para não confundir vocês, tá? Vamos lá. 80 vezes 1,5. É 80 o que mesmo, gente? É 80 km por hora. Vou deixar pequenininho. Qual que é o tempo, gente? 1 hora e meia. 1,5 de hora, tá? Pessoal, quanto que é 80 vezes 1,5? 80 vezes 1 é 80. Qual que é a metade de 80? 40. Então, 80 mais 40 vai dar 120. Então, 80 vezes 1,5 vai ser 120. Ah, e eu não sei fazer esse raciocínio que a professora fez. Não tem problema, gente. Vai lá e faz 80 vezes 1,5. Não tem problema nenhum você ir lá e fazer e montar a continha. Não tem problema, tá? Mas o resultado é 120. Já adiantei aqui para vocês, para o vídeo não ficar muito longo. Então, ficou 120 o quê? Mas do que eu estou falando mesmo? O que ele está perguntando? Ele está me perguntando a unidade, certo? Ele está me perguntando a distância. Corto aqui hora, sobrou o quê? Quilômetros. Então, a minha distância foi de 120 quilômetros. Vamos relembrar o exercício.
um veículo trafega em uma rodovia com velocidade média de 80 km por hora, sabendo que a viagem teve 1h30 de duração, qual foi a distância que ele percorreu em 1h30 andando a 80 km por hora? A distância que ele percorreu foi 120 km, certo? Beleza, pessoal? Vamos para o próximo. Pessoal, nesse próximo exercício, eu deixei escrito aí, entre parênteses, CES Gran Rio. O que é isso? Existem algumas empresas que elas são especializadas em realizar provas, aplicar provas para faculdade, para concurso, tá? E a CES Gran Rio é uma dessas, é uma prova bem difícil, e eu fiz questão de deixar o nome dela aí entre parênteses, para vocês verem que vocês são capazes de resolver qualquer prova se vocês estudarem, tá? Então, vamos lá. Uma pessoa correndo percorre 4 quilômetros. Opa, já te deu uma informação. Qual a informação que ele te deu? O meu ΔS, a minha distância percorrida, que foi de 4,0 ou somente 4 quilômetros, tá? Com velocidade escalar média de 12 km por hora. Opa, minha velocidade média foi de quanto? 12 km por hora, tá? O que ele pergunta? O tempo. Ele fala assim, o tempo do percurso é d, ou seja, a minha incógnita é o meu ΔT. Nossa, esse delta ficou com uma pernona, mas tá bom. O meu ΔT é a minha incógnita, certo? Então, gente, qual que é a minha fórmula mesmo lá? A minha fórmula é velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Só que eu já ensinei vocês a equacionarem a fórmula, mudar as coisas de posição sem que ela fique errada. Vou isolar meu ΔT para cá, passando a minha velocidade média para cá. Se eu estou trocando duas coisas de lugar ao mesmo tempo, não vai desequilibrar minha balancinha, porque eu estou invertendo a operação matemática dele. Aqui estava multiplicando, vai passar dividindo, aqui estava dividindo, vai passar para lá multiplicando. Então, vamos lá. ΔT é igual ΔS sobre velocidade média, certo? Tá. Vamos colocar os dados aqui. Quem que é o meu ΔT, gente? É a minha interrogação. Então, eu mantenho ele lá. ΔT é igual. Meu ΔS é de quanto? 4. 4 o quê? Quilômetros. Gente, 4,0 e 4 é a mesma coisa. Então, não vou colocar o vírgula zero ali. Sobre qual que é a minha velocidade média? A minha velocidade média é de 12 quilômetros por hora. Se eu dividir 4 por 12, eu já fiz essa continha, vai ficar ΔT é igual a 0,33. Corto quilômetro, me sobra o quê? 0,33 de hora. Mas, professora, o que é 0,33 de hora? Gente, eu estou te dando em hora, mas você pode transformar a hora em minuto. Como que eu vou fazer isso? Fazendo uma regrinha de 3, tá? Então, no meu cantinho aqui que sobrou, eu vou lá fazer a minha regrinha de 3. Vamos lá. Se 1h tem quantos minutos, gente? Opa, não está aparecendo. Aqui. Se 1h tem 60 minutos, quanto que vai ter 0,33 de hora? Quantos minutos que vai ter 0,33 de hora? Vai ser o meu x. Multiplico cruzado, tá? 1 vezes x, 1x. 1x é a mesma coisa que eu colocar só o x aqui. X vai ser igual 0,33 vezes 60, que vai dar 19,8. 19,8 o quê? Eu não estou querendo saber os meus minutos, meu x não é minuto? Hora embaixo de hora, minuto embaixo de minuto, para poder dar certo a minha conta. 19,8 minutos. Ou seja, x é igual a aproximadamente 20 minutos, tá? Então, meu x não é o meu ΔT?
Então, qual foi o tempo? Foi 20 minutos, tá? Então, se uma pessoa correndo percorre 4 quilômetros numa velocidade média de 12 km por hora, ela vai demorar quanto? Ela vai demorar aproximadamente 20 minutos. Beleza? Vamos lá para o próximo. Próximo exercício, gente, tem uma tabelinha aí, né? A tabelinha, ela te dá algumas informações. Quais informações? Ela te dá a distância, medida em quanto? Em metros, certo? E ela te dá o tempo. O tempo em quê? Em que unidade? Em segundo, né? É isso que está me dizendo a minha tabela. Na minha tabela, está falando assim, uma distância de 5 metros, o tempo é 1 segundo. Uma distância de 10 metros, o tempo é 2 segundos, e assim por diante. Aí ele pede assim, analisando a tabela, calcule o valor da velocidade média. Vou usar a minha fórmula normal mesmo, gente, porque a minha interrogação é a minha velocidade média. Então, a minha incógnita é a velocidade média. Mas, professor, e o quadrinho de informações que você falou que tem que fazer? Ele já está na minha tabela, né? A minha velocidade média, como é que eu calculo? É o meu ΔS sobre o meu ΔT, certo? Qual que é o meu ΔS? Pego qualquer partezinha aqui da minha tabela. É até mais fácil pegar aqui, mas eu vou pegar aqui para vocês, para a gente fazer uma continha, tá? Então, vamos lá. Velocidade média é igual. Qual que é meu ΔS? 10, o quê? Metros. O meu tempo? 2. 2 o quê? Segundos. Então, a minha velocidade média vai ser o quê? 10 dividido por 2, 5 metros por segundo. A barrinha nada mais é do que a fraçãozinha, só que deitada, tá? 5 metros por segundo, que já era a informação que eu tinha aqui na primeira parte da tabela. 5 metros em 1 segundo. Ou seja, cada segundo vai percorrer quantos metros? 5 metros. Certo, pessoal? Então, hoje a aula foi só de resolução de exercícios. Resolvam os exercícios do Google Drive. Cuidado com as unidades, tá, pessoal? Na hora de resolver. É isso, gente. Qualquer coisa é só me mandar a dúvida no WhatsApp, tá bom?